Vamos lá para mais uma questão que caiu no ENC 2024.1. Nesse caso, é a questão 7, sobre o assunto de números e funções reais, que ele diz o seguinte. Ele fala, seja f de x igual a x vezes 2 elevado a x, com x real e positivo. Prove que f de x é estritamente crescente e, portanto, injetiva no intervalo de 0 ao mais infinito. E na letra B ele fala, sabendo que f de c é igual a 12, determine x em função de c na equação x vezes 8 elevado a x igual a 4. Nesse caso aqui a gente precisa ter a ideia de como provar que uma função é crescente, né? Então a gente vai ter que trabalhar dentro desse domínio aí com dois valores, tá? Então vou dizer aqui, sejam x e x1 e x2, tal que esses caras eles vão pertencer a esse intervalo, que no caso é o intervalo dos números positivos, que vão de 0 até o mais infinito, tá? Beleza. A gente vai fazer uma suposição aqui, tá? Se o x1 ele for menor que o x2 e isso implicar no f de x1 ser menor que o f de x2, essa função f é o quê? É crescente nesse domínio. Tranquilo? Então vamos fazer essa relação. Toda vez que a gente for fazer uma questão para provar que ela é crescente, é importante que vocês definam logo o objetivo da questão. Por exemplo, o meu objetivo é chegar no f de x1 sendo menor que f de x2. Logo, eu vou colocar aqui de vermelho no lado. Basta eu provar que x1 vezes 2 elevado a x1 seja menor que o x2 vezes o 2 elevado a x2. Se eu conseguir provar isso, partindo da minha hipótese, eu provo que essa função é crescente. Então vamos lá. Vamos começar do início, né? Supondo x1 menor que x2. Para a gente chegar nessa relação aqui, primeiro, lembra do nosso objetivo. Eu vou primeiro manipular essa conta aí para eu chegar nessa primeira parte do objetivo, ou seja, x1 vezes 2 elevado a x1. Então, nessa minha hipótese aqui, eu vou multiplicar em ambos os lados por 2 elevado a x1. Lembrando que não vai mudar o sinal da desigualdade porque a gente está trabalhando com valores positivos, tá? Então, a gente vai ter que o x1 vezes 2 elevado a x1 é menor que o x2 vezes 2 elevado a x1. Tranquilo? Guarda isso aqui e a gente também vai partir, né, de que se nós temos x1 menor que x2, o que a gente pode dizer aqui? Que 2 elevado a x1 é menor que 2 elevado a x2. Lembra que a gente está trabalhando com os valores positivos. E aqui eu vou manipular essa conta para chegar nessa segunda parte do meu objetivo. Para dizer que x2 vezes 2 elevado a x2. Então, a partir daqui, eu vou multiplicar em ambos os lados dessa inequação por x2. Onde a gente vai ter x2 vezes 2 elevado a x1 menor que x2 vezes 2 elevado a x2. Se vocês repararem, esse termo que apareceu aqui, o x2 vezes 2 elevado a x1, ele é o mesmo termo que aparece aqui nessa primeira inequação que a gente fez. Então, a gente pode aplicar uma transitividade. Se a gente aplicar uma transitividade, né, é bom escrever, tá lá na hora, por transitividade. Temos. O que a gente vai ter? Que o x1 vezes 2 elevado a x1 é menor que o x2 vezes 2 elevado a x2. Ou seja, a gente tem que o f de x1 é menor que o f de x2, beleza? A gente acabou de provar que essa função ela é crescente, portanto, f é crescente em seu domínio. Nesse caso, o domínio é o de 0 ao mais infinito, tá? Pronto. Tá? E ele me diz que é injetiva, né? Então, além de ser crescente, ela vai ser injetiva pra gente. Só que essa informação da injetiva, a gente vai precisar só lá para a letra B. Nesse caso aqui, na letra B, ele fala, sabendo que o f de c é igual a 12,
determine x em função de c na equação x vezes 8 elevado a x igual a 4. Então vamos lá. Nessa letra B, se a gente tem que o f de c é igual a 12, a gente pode pegar esse valor e substituir na função. Lembra que a função que ele me deu é x vezes 2 elevado a x. Logo, é como se eu tivesse c vezes 2 elevado a c igual a 12, que é o valor dele que ele me deu na função. Só que ele quer que eu resolva essa equação aqui em função de c. Que equação é? A equação que ele me deu foi x vezes 8 elevado a x, isso aqui é igual a 4. Eu vou ter que manipular essa equação para a gente chegar numa relação entre c e o x. Primeiro observa que aqui nesse último componente é 12 e aqui é 4. Então o que eu devo fazer para transformar esse 4 no 12? Eu vou multiplicar por 3 em ambos os lados dessa igualdade, onde a gente vai ter 3x vezes 8 elevado a x, só que eu já vou fazer uma mudança aqui, tá? No lugar do 8 eu vou colocar 2 ao cubo, vocês já vão entender o porquê. E no 4 vezes 3 eu vou ter o 12, porque se vocês repararem aqui, a gente tem 3x vezes 2 elevado a 3 elevado a x, isso aqui é 2x, 2 elevado a 3x, que isso aqui vai ser igual a 12. Se você reparar, isso aqui está exatamente na mesma situação disso aqui, ó. É como se o 3x fosse o c. Só que você tem que dizer que a função é injetiva, porque é o que me garante que esse 3x ele vai ter uma relação, né, biunívoca com esse c. Logo, o que a gente tem? Como f é injetiva, logo 3x é igual a c, o que implica no x ser igual a c sobre 3. Tranquilo? Então essa seria a solução dessa 7ª questão que caiu no ENC. Logo mais vamos ter mais soluções do restante das questões. Até mais, um abraço!